Olá, seja muito bem-vindo aqui em mais um bate-papo do bem-estar. Hoje a gente fala sobre a saúde da mulher, tirando várias dúvidas para você, desde pílula, ciclo menstrual, TPM, menopausa. Quem está aqui comigo são dois ginecologistas, participaram do programa e agora estão aqui comigo, o Dr. Nilson Mello e o Dr. Magro. Olá, doutores, sejam bem-vindos. Bom dia também. Bom dia. Bom dia. Vamos começar falando de TPM. A Carmen Denise de Natal, Rio Grande do Norte, disse que na TPM ela fica muito mal-humorada, não consegue dormir e quer saber se tem alguma coisa, alguma dica aí que dê para aliviar esses sintomas, não só dela, de várias mulheres. Dicas de alimentação, dicas de exercício, se deve praticar exercício na TPM. Tem alguma dica? Na TPM acho que tem duas coisas que são bastante importantes. Primeiro, a atividade física é importante, é ótimo. Manter normalmente, ajuda a relaxar, eu acho que é muito boa. Existe tipo de exercícios físicos tipo yoga ou hatha yoga ou yoga de uma forma geral, que eu acho que ela é muito boa porque dá um autocontrole. E a alimentação se fala aqui de preferência evitar a ingestão grande de sal, né? Do sal, do sódio, que seria, acho que, bastante importante, porque na atenção pré-menstrual já tem uma retenção de líquido, então diminuir seria bastante benéfico. E reduzir também a ingestão de cafeína, que está no café, está no chá preto, está nas colas, né, nos refrigerantes à base de cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Então, de preferência, evitar isso e uma dieta de preferência mais leve, mais saladas, frutas, verduras, que seria mais adequado, evitar alimentos bastante gordurosos ou de digestão mais difícil. O senhor quer complementar? É isso? Mas é isso, não tem muita... A TPM, na verdade, a gente chama TPM aqui no Brasil, é um mito maior ainda do que, por exemplo, na França, não existe a TPM, a TPM só existe aquela TPM que leva a algum problema de saúde na mulher. No Brasil, essa coisa é mais, assim, há poucos sintomas de TPM. Os homens sentem mais esses sintomas, a família eu acho. sente mais. Família. Então, quer dizer, essas orientações gerais são extremamente importantes. E existem tratamentos medicamentosos que a gente deve realmente só fazer uso desse tipo de tratamento medicamentoso, algum outro tipo de tratamento, naquela TPM chamada disfórica, quer dizer, a mulher apresenta realmente muitos problemas, ela cria um mal-estar no trabalho, um mal-estar familiar, então isso seria a TPM verdadeira. Aquelas variações de humor muito acentuadas, que atrapalha a vida dela e da família, de quem ela trabalha. Tem mulher que fica muito sensível, chora mais, tem umas que apelam para o chocolate, para o doce, então, né? Tem vários comportamentos diferentes. Essas coisas são classificadas, deveriam ser classificadas quase normais e entrar nisso que o Nilson falou. Né? Então você tem uma coisa geral da sua saúde nessa fase da menstruação. E a gente ter a TPM, aquela mulher que realmente coisa da TPM atrapalha a vida dela, né? Se não atrapalhar, tudo bem, né? Dá para contornar. Tem uma pergunta de um homem, o Gustavo, ele quer saber se a mulher pode engravidar nesse período da TPM. Ou se aí, em geral, é uma fase do ciclo que ela já está quase menstruando e aí não estaria mais ovulando. Teoricamente, não engravida nessa fase. Engravida no meio do ciclo, na ovulação, 10º ao 16º dia. Tá. Então, ele não precisaria se preocupar tanto, mas se não quer engravidar, use camisinha, né? Use pílula, a parceira dele. Muitas mulheres perguntando agora sobre protetor diário. A Égila quer saber se protetor de calcinha pode prejudicar ali, né, o pH vaginal, pode dar alguma alteração, algum corrimento. E se os senhores também puderem falar dos sabonetes diários, que é outra grande dúvida das internautas hoje. Então, a calcinha foi inventada para proteger a calça e o protetor diário para proteger a calcinha. Verdade. Então, quer dizer, alguém que se sente incomodado com isso pode usar o protetor diário. É lógico que... Mas não abafa, doutor? Tem muito médico que aumenta fala a temperatura. assim, é lógico que abafa, aumenta a temperatura, mas tem gente que se sente bem. Se você pensar, teria que ser um custo-benefício do uso desse absorvente, né? E a calcinha de algodão, isso vale? Tem muito médico que fala, use calcinha então, de preferência. Tudo aquilo que a gente até falou no programa, tudo que aumenta a temperatura, né? A vagina, ela tem
uma flora normal. Lactobacilos teriam que ser mais de 50% da flora. E você pode ter outras bactérias, que até são nocivas, mas elas estão lá no meio da flora. Se você tem essa flora estável, isso não interfere. A própria Cândida vive lá, A Cândida vive lá tranquilamente. Ela só dá candidíase quando ela aumenta muito. Quando aumenta. Se a mulher, por exemplo, come chocolate, né, pré-menstrual, que dá essa vontade de comer chocolate, ela come chocolate. O chocolate oferece glicose para o lactobacilo. O lactobacilo faz mais ácido lático, a Cândida gosta de acidez, por isso que a Cândida piora no pré-menstrual. A vagina já está ácida, se você colabora com alguma outra coisa, com o jeans, com o absorvente, você aumenta a temperatura, no verão piora, você tem mais corrimento. Usar biquíni molhado, tem tanta biquíni molhado coisa, muito tempo, você tomou antibiótico. Muita gente fala assim, eu estou com a resistência baixa porque eu estou com Cândida. Não é verdade, porque tem tantas outras coisas. Né? Eu falo, bom, para de comer doce que melhora a Cândida. E aí o absorvente entra nessa questão. Eu concordo plenamente com o Marco. Não esquecer que, na pré-história, a mulher não tinha vestimenta. Então, os pelos serviam para proteger contra infecções, contra uma série de coisas. Hoje em dia a gente depila, né? As mulheres... Hoje é a calça, que abafa, de calça jeans, que o tecido ainda é mais grosso. Aí vem a calcinha, como o Magro disse, para proteger da calça, né? Que o tecido às vezes é mais rígido, mais grosso. E por isso que a calcinha de algodão talvez teoricamente é melhor. Ela permite melhor ventilação do que uma fibra sintética, como você muito bem citou a questão do biquíni. A terceira coisa, o protetor. Protetor, em geral, não há problema, mas há mulheres que se sentem incomodadas, porque pode aumentar a secreção. E aí a questão do sabonete íntimo. O sabonete íntimo, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que é conhecida como Febrasgo, fez em conjunto com especialistas, né, solicitou alguns especialistas na área para fazer uma guia sobre higiene íntima, porque não existe isso no mundo. E se chegou à conclusão seguinte, que os sabonetes, esses sabonetes íntimos, eles podem ser utilizados sem nenhum problema, no verão até 3 vezes e no inverno até 1 vez. Então, até 3 vezes no verão, até 1 vez no inverno, mas 3 sem vezes nenhum problema. Durante o dia? O dia, nas 24 horas. Agora, de preferência, aqueles que são mais hipoalergênicos. Todos os sabões podem ser alergênicos, então, de preferência, alguns são mais hipoalergênicos. O problema é que existem inúmeros tipos de sabões nas farmácias, né? Sabonetes para higiene íntima. Então, que a mulher solicite ao seu ginecologista, ao seu médico, aquilo que acha que seja o mais conveniente, né? Então, tem mudado muito, porque as vestimentas são diferentes, o estresse da mulher moderna é sempre bastante grande, ela sempre tem que estar cheirosa, tem que estar sempre bem vestida, tem que estar sempre com a calcinha limpa, então é bastante complicado nos dias de hoje, né? Mas a intenção desse sabonete é regular o pH e ele consegue mudar o pH mesmo da flora? Os sabonetes não servem para a parte interna, vaginal, é só para a parte externa, vulva. Tá. Na parte externa, o pH... Não se deve introduzir o sabonete. Não se deve introduzir o sabonete. É sempre por fora. É sempre externo. A introdução do sabonete internamente vai alterar muito o pH vaginal, né? Então, ele é mais para o pH da vulva, que em geral em torno de 6, 6,5 até no máximo 7. Internamente, ele é mais ácido. Ele é mais básico. A vagina, o pH é mais ácido, 3,5, 4, 4,5. Né? E na vulva, na pele da vulva, ele é um pouquinho mais básico. Tá. Existe uma discussão, isso é uma pergunta que muita gente faz, se você, por exemplo, está com cândida, se você deve lavar com bicarbonato, mudar alguma coisa intravaginal. As avós sempre recomendavam, né? Na verdade, quando você interfere na vagina com alguma coisa, você está mudando muito o pH da vagina, que é um pH natural, né? Que é um pH ácido, muito ácido, aliás. Então, se você lava, teoricamente, se você põe alguma coisa alcalina intravaginal, você promove o contrário, porque a vagina, ela fala assim, não, está muito alcalino, eu tenho que ficar ácido. Depois de um tempo que você usou alguma coisa alcalina, a vagina está mais ácida do que estava antes de usar coisa alcalina. Porque ela tenta compensar o pH dela. Mais ou menos quando a gente tem aquela azia, toma o leite e depois piora, né? Que o pessoal fala, aquele efeito rebote. O efeito rebote acontece na vagina também. Então, ou não faz lavagem vaginal com nada, ou teria que ser com alguma coisa
próximo de um pH um pouquinho mais ácido, para você não interferir demais com o pH da vagina, porque na verdade melhora e depois você tem esse efeito o contrário do que você usou. Teve bastante perguntas sobre anticoncepcional, a relação dele com trombose, com problemas de circulação, né? Mulheres perguntando como a Lívia, se pode favorecer o risco de trombose, mulheres que têm problemas de circulação, casos de trombose na família, se devem usar pílula só com recomendação médica. A gente teve agora recente a pílula Diane 35, foi proibida na França, né, associada a casos e mortes por trombose. Aqui no Brasil ainda não, a Anvisa está vendo isso. Mas aí queria que os senhores falassem um pouquinho dessa relação de trombose e anticoncepcional. Quer falar? Fala. Bem, a pílula aumenta o risco de 2 a 4 vezes a trombose. A trombose e a gravidez por si só aumenta de 6 a 8 vezes. E ninguém fala da gravidez. Atualmente, não existe confusão da parte médica, existe confusão na forma como é levada a população. Uma mulher jovem, o risco de ter trombose é muito pequeno. Uma moça de 18 anos é em torno de 1 em cada 80 mil. Aos 90 anos, é em torno de 1 em cada 80 a 100 pessoas, por uma série de razões. Menor atividade física, alterações do sistema dos vasos sanguíneos, das veias, melhor dizendo. Em geral, tem um aumento de peso, obesidade, né, a gordura dentro do abdômen, que é a gordura visceral, que são todos fatores de risco. Então, em geral, no caso... O tabagismo, né? O fumo. Tabagismo, terrível. Altíssimo. Principalmente acima dos 35 anos, aumenta mais tabagismo, mais obesidade, sedentarismo e mais pílula é uma associação muito ruim. Né? Por isso que acima de 35 anos, quem fuma não pode tomar a pílula com os 2 hormônios, que é a pílula mais comum, chamada pílula combinada. No caso da França, com a ciproterona, foram 25 anos, 4 mortes. 25 anos, 4 mortes com aquela mesma população, com certeza vai ter algo semelhante. O risco da pílula, em termos de trombose, então eu acho um absurdo aquilo, não tem o menor sentido aquela proibição, não tem sentido nenhum. Já tivemos uma reunião da Comissão Nacional de Anticoncepção, da FEBRASGO, da Federação Brasileira, e foi bastante claro, um absurdo aquilo. O problema é que na França, a Diane 35 não é para anticoncepção, é como antiacneico, para tratar acne nas espinhas. E como tem outros tipos de tratamento, então o governo achou que, né, mas 4 mortes em 25 anos é absolutamente nada perto da realidade. O que a gente deve falar é o seguinte: as pílulas de nova geração, elas têm menor quantidade hormonal e têm hormônios, um derivado da progesterona, diferentes das pílulas mais antigas. Então, parece que elas talvez possam aumentar um pouco o risco de trombose. No entanto, elas melhoram mais a questão de risco de diabetes, elas são melhores do ponto de vista do risco de aterosclerose, que é o entupimento das artérias, que é muito dependente do colesterol ruim, chamado LDL. Elas são melhores. Então, quando você põe na balança os prós e os contras, o benefício é muito melhor. Quando você põe na balança o uso de pílula, vantagens e desvantagens, quem usa 5 anos de pílula tem de 30% a 50% a menos de câncer de ovário, 30% a 50% a menos de câncer da camada interna do útero, que é o endométrio, que quando não engravida descama, tem menos acne, as espinhas, a oleosidade. Não? Só diminui doença benigna da mama. A doença maligna é bastante controverso na prática, a gente fala que nem aumenta e nem reduz. Né? Traz uma série de benefícios. Benefício de quando menstruar, de quando não menstruar. Eu vou para a praia, não quero menstruar, prolongo o uso da pílula. Então, os benefícios são muito maiores. Então, eu acho que não tem muito sentido. Agora, se eu pegar trombose, só trombose, pílula aumenta. Então, quem já teve uma trombose não deve utilizar a pílula. Quem tem um antecedente familiar muito importante de que teve trombose, a mãe, a avó, de preferência não utilizar, procurar o seu médico e ver esse médico fazendo uma avaliação de alguns exames e pela história clínica se vale a pena ou não. E tem tanto método contraceptivo, né? As pessoas às vezes esquecem do DIU, do anel vaginal, da própria camisinha, né? De várias outras possibilidades que existem, né? Com certeza, você tomar a pílula é menos saudável do que você não tomar.
Então, se você puder não tomar pílula, é melhor não tomar pílula. Ela interfere nos hormônios. Se existe um risco, existe qualquer risco, qualquer medicação, você vai ter um risco hepático, seja lá, qualquer medicação que você tome é melhor não estar tomando. Então é melhor não tomar. Todo medicamento tem efeito colateral. Se você está pensando numa anticoncepção para não ter uma gravidez, aquilo que o Nilson falou, então quando você compara gravidez e pílula, né, tem muito mais chance de uma mulher jovem morrer numa gravidez, né, do que morre uma mulher de 30 anos se não for acidente, alguma causa externa. 30 anos, o maior risco é morrer numa gravidez, no parto, complicações do parto, complicações da gravidez, tudo que pode isso se levar. E morrer de pílula aos 30 anos, né, morrer por estar tomando pílula, é muito menor. Quer dizer, quando você compara essas coisas, você fica, né, exatamente o que nos falou, as pessoas não comparam isso, mas quando você compara o risco que você tem numa gravidez, o risco de estar tomando pílula, é muito maior o risco da gravidez. Agora, o melhor é não estar tomando nada. Né? Se você aí a história do câncer de mama tem uma discussão muito grande, que mulheres que tomaram pílulas por mais de 5 anos de pílula antes da primeira gravidez têm um risco maior de ter câncer de mama lá na frente. Isso é uma discussão. Hoje todo mundo tomou pílula mais de 5 anos antes de um primeiro filho. Ninguém mais tem filho antes dos 30 anos de idade. Quem pode, espera. Né? Então usa-se o método mais tranquilo, fácil de usar, acessível, que é a pílula. Tem que ter uma indicação médica. Né? E um acompanhamento, não adianta só, né, indicação e nunca mais. Exatamente, porque tem uma série de contraindicações. Quando você olha, existem protocolos de indicação de anticoncepcional que têm que ser seguidos. E o médico, o ginecologista em especial, sabe disso. E a trombose é um risco, né, um dos maiores riscos você tem de ter uma complicação grave. Eu acho que o Magro colocou uma coisa bastante importante que eu queria reforçar. Não existe medicamento que não tenha efeito colateral e risco. Se não é placebo, né, é placebo. E até o placebo tem os riscos. Sim. E hoje, eu falo assim, qual é o melhor tratamento que existe no mundo para a saúde de uma pessoa em geral? Chama-se exercício e atividade física. É de risco? É de risco. Pode ter entorse, pode ter lesão muscular, pode ter fratura, pode ter queda. Puxa, mas o exercício... Isso. E é o melhor tratamento que existe. Ou seja, não existe nenhuma terapêutica, nenhum tratamento isento de risco. Isso é importante. Vou fazer mais 2 perguntinhas, uma ainda sobre a pílula. A Tatiana, de Campina Grande, na Paraíba, quer saber. Depois que comecei a tomar pílula, engordei muito. Ela disse que já trocou de marcas e não adiantou. E aí quer saber o que fazer. Tem muita mulher que engorda, né? A mama às vezes cresce, incha, enfim, ganha peso mesmo. Aí quer saber se tem alguma dica. Não, deve ter alguma coisa. Algumas pílulas, principalmente as pílulas mais antigas, e alguns que usavam um tipo de progestágeno que ele facilitava engordar. Hoje, as pílulas mais modernas, você imagina se toda a pílula engordasse, nenhuma mulher ia tomar pílula no mundo, né? Então, quer dizer, provavelmente deve ter alguma coisa associada com ela precisa procurar alguma coisa, ou um diabetes subclínico, alguma coisa assim, ou parar de tomar pílula, usar um método que não seja a pílula que, se ela está achando que é a pílula que está engordando, e eu estou achando que alguém chega com essa queixa de que deve ter alguma outra doença associada que está levando à obesidade, porque teoricamente a pílula, hoje em dia, essas pílulas mais modernas, de 20 anos para cá, são pílulas em que não favorece o ganho de peso. A história da mastalgia, né, da dor da mama com a pílula, por incrível que pareça, as pílulas de menor dosagem, elas podem dar mais mastalgia, porque elas, às vezes, elas não inibem totalmente a produção de hormônio do ovário. O ovário fabrica um pouquinho de hormônio, esse pouquinho de hormônio que o ovário, porque é uma pílula de mais baixa dosagem, o ovário fabrica um pouquinho de hormônio, esse hormônio soma com o hormônio que você está tomando da pílula e leva a dor na mama. Então, queixa de muita dor na mama, tem que mudar a pílula, por exemplo, usar uma pílula com uma dosagem diferente. Por isso que existem, né, no mercado talvez uns 40 tipos
diferentes de associações de hormônios para você ir testando, porque cada pessoa é de um jeito, cada mulher, você fala, será que a pílula para uma mulher de 40 quilos, 50 quilos é igual a uma mulher de 80 quilos? Será que você não tem que adequar isso com o peso? Né? Então, isso é uma coisa importante, quer dizer, você não sai tomando qualquer pílula, tem uma adequação de pílula para cada tipo de pessoa. E a última dúvida é sobre DIU, é da Renata, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Ela disse que usa DIU há 4 anos, quer saber se pode retirar ele e colocar um novo sem dar uma pausa, né? Não sei se ele está vencido, porque DIU também tem prazo de validade, né? É bom lembrar, que nem implante de mama, as pessoas né, põem, esquecem que precisa trocar. E aí ela quer saber, isso pode fazer sem pausa? O DIU, que é o dispositivo intrauterino, tem 2 tipos, tem o de cobre e tem o de hormônio, né? Em geral, os DIUs duram em torno ou 5 ou 10 anos. Terminado o prazo de validade, ele deve ser retirado, porque a eficácia dele, a eficácia após o tempo de validade pode ficar comprometida. E pode ser retirado um e imediatamente inserido o outro, não há nenhum problema. Eu acho que até é recomendável, porque se ela retirar, for dar a pausa, nessa pausa ela tem atividade sexual, ou não vai utilizar método, ou vai utilizar método às vezes menos efetivo, poderá ocorrer uma gravidez indesejada, né? No programa, os senhores falaram assim, mulheres que tomam pílula há muito tempo, às vezes podem levar alguns meses aí para engravidar. Quem usa DIU muito tempo pode ter o mesmo problema? Pode acontecer a mesma coisa? Em relação à pílula, é porque a pílula ela bloqueia o ovário, né? O ovário fica em repouso. Então, quando você interrompe, é o que o Dr. Magro falou no programa. Até que o ovário volte a funcionar, pode levar alguns meses. O DIU, ele não bloqueia o ovário. Então, a função ovariana, ela continua normal com o DIU, né? Com a presença do DIU. A hora que retira, continua igual. Às vezes pode acontecer uma coisa, que o Dr. Magro, inclusive, é um grande especialista na área no Brasil, talvez do mundo, na área chamada doença inflamatória pélvica, né? Que enquanto as pílulas anticoncepcionais podem ser protetoras, o DIU ele não é protetor, a não ser o DIU hormonal. O DIU de cobre pode não ser protetor. O que é isso? São bactérias que podem entrar pelo colo do útero, pelo interior do útero e pode dar uma infecção na trompa. Então a fertilidade estaria diminuída, né? Porém, nós não devemos esquecer que para inserir um DIU, a gente tem que ver se a paciente é um caso adequado para colocar ou não. Da mesma forma, para dor de cabeça, eu não vou dar qualquer analgésico. Eu vou ver, talvez, para aquela mulher, qual tipo de analgésico é melhor. Método anticoncepcional é a mesma coisa. Tem que fazer a história dela, fazer a história, o exame para ver se é adequado. Tirando essa possibilidade, no caso do DIU, o retorno à fertilidade é imediato. Doutora. Menstruou, uma menstruação, segunda menstruação, quem estava usando o DIU retirou o DIU, a partir da segunda menstruação já, teoricamente, já pode engravidar. Tá ótimo. Doutor Magro, obrigada pela participação. Doutor Nilson, até uma próxima. Muito obrigada. A gente conversou agora com 2 ginecologistas que participaram do programa e tiraram dúvidas para você viver melhor, ter mais saúde. Entra lá no nosso site g1.com.br/bem-estar e pode conferir mais informações para você. Até mais.